Começa agora JusPlaycast, o podcast do JusPlay. Apresentação: Márcio Cavalcante e Rogério Sanches. Olá, assinantes do JusPlay, ou então vocês que nos acompanham pelas redes sociais também do JusPlay. Vamos começar mais um JusPlaycast, o 9º episódio do nosso podcast, no qual eu tenho a honra de apresentar juntamente com o co-coordenador do JusPlay, que é o professor Rogério Sanches. E hoje, um tema que eu gosto muito, um tema que eu trabalho na prática, um tema que eu estudo bastante, que eu trato nos meus livros, e que a gente vai trazer aqui um super convidado que conhece tudo sobre esse assunto, tanto na esfera acadêmica, tanto escrevendo nos seus livros, como também atuando na prática forense. Então, ninguém melhor do que ele para falar sobre esse assunto. Mas eu vou deixar aqui para o nosso co-coordenador, para o meu querido amigo Rogério Sanches, fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. Obrigado, tudo bem, Márcio? Quero saudá-lo, saudar também todos que nos ouvem e vou desde logo apresentar o nosso convidado mais do que especial, Francisco Braga. Francisco Braga vai trabalhar hoje o tema saúde na jurisprudência do STF. Francisco é procurador do Estado de São Paulo, graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, ex-procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse concurso foi aprovado em primeiro lugar, e ex-procurador do Estado de Rondônia. É professor de cursos preparatórios para concursos públicos, sócio fundador dos cursos Revisão PGE e Trino Concurso. Seja bem-vindo, Francisco, obrigado por aceitar o convite. Estamos ansiosos para ouvi-lo, já vou passar a palavra. E aí, eu e o Márcio, como bons curiosos, nós vamos dando os nossos pitacos. Obrigado outra vez, viu, Francisco? Oi, pessoal. Oi, Rogério, Márcio. Bem, primeiro, obrigado aí por me receberem. Esse momento é especial para mim, porque eu fui e sou aluno de vocês dois até hoje. Então, participar de um podcast com vocês tratando de temas jurídicos é sensacional. E, bem, quando surgiu a ideia de falar aqui, eu tentei pensar em algum tema de direito constitucional que seja interessante para conversar mesmo, assim, trocar umas ideias e que seja útil para quem atua na advocacia, para quem estuda para concurso e para quem quer simplesmente entender como que as coisas funcionam, né? E aí eu pensei no tema do direito à saúde. Por quê? Como procurador do Estado, eu vejo a dificuldade que o Estado teve nos últimos anos em demandas envolvendo o direito à saúde. Tá? Porque, inicialmente, quando começaram a judicializar muito a questão da saúde, não havia critérios. Não tinha critério na jurisprudência para deferir ou para indeferir os pedidos. O critério era pedir. Se você pedisse, você iria ganhar. E isso gerava uma sobrecarga de trabalho na procuradoria, que é o meu ponto de vista, e um dispêndio de recursos públicos sem critérios definidos, sem critérios ali que deem alguma segurança para a gente. Quando foi que isso começou a mudar? Isso começou a mudar quando o STJ definiu uma tese na sistemática de recursos repetitivos. E aí o STJ ele disse quais são os requisitos cumulativos para que um pedido de fornecimento de tratamento de saúde, especialmente medicamentos, que não seja fornecido nas rotinas do SUS, seja atendido. A partir desse momento, a nossa vida melhorou um pouco. A nossa vida aqui, na Procuradoria, melhorou um pouco, porque tudo ficou mais previsível, ganhou contornos de maior segurança, e a gente sabia para onde ir, sabe? E quando foi que isso aconteceu? Deixa eu até te interromper, Francisco, desculpa te interromper, mas para até para esclarecer para quem nos ouve, quando você fala
que você passou como procurador do Estado a ter mais segurança, mais previsibilidade, etc., por isso a sua vida como procurador do Estado melhorou, certamente você está falando do orçamento que é dedicado à saúde, porque o administrador ele dedicava X% à saúde e, ao ser surpreendido com uma demanda imensa de remédios, medicamentos e por aí vai, aquele orçamento ele passava a ser um piso, ele passava a ser um orçamento que não teria teto. Então, fica absolutamente inadministrável a saúde quando você tem essa judicialização e essa demanda exacerbada. É isso? Exatamente isso. As questões orçamentárias, as questões também, Rogério, de administração processual. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava lá no Rio Grande do Sul, o que a gente fazia com processos de saúde? A gente nem contestava as ações. Simplesmente recebia a inicial, que geralmente já vinha como a liminar, mandava cumprir e administrava o curso do processo, para que aquele medicamento chegasse na pessoa que pediu. Era isso. Essa era a rotina. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a fixação desses critérios, nós temos argumentos para contestar uma ação, por exemplo, ou para recorrer de uma decisão que não tenha seguido os critérios definidos na tese do STJ, na tese do STF, porque tem muitas teses de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal também. Então, quando os tribunais passaram a definir os critérios para se acolher um pedido de fornecimento de medicamento, de tratamento de saúde, ficou mais fácil trabalhar com as demandas de saúde, sabe? Tanto do ponto de vista da gestão, definição do orçamento, quanto do ponto de vista da administração da estratégia processual pelos procuradores, sabe? E quais são esses requisitos, esses critérios? Desculpa, mas só para saber, em apertada assim, claro. quais são esses requisitos, esses critérios que você ressaltou, Francisco, que são cumulativos, né? Cumulativos, corretamente. Esses critérios, bem, quem definiu inicialmente foi o STJ, tá? Depois o STF se guiou por esses critérios também na definição de outras teses de repercussão geral. Mas, inicialmente, o STJ definiu isso em recurso especial repetitivo, e são basicamente 4 critérios cumulativos, tá? Requisitos cumulativos, então. Primeiro, tem que ter um laudo médico fundamentado dizendo que aquele medicamento ou aquele tratamento é imprescindível. Tá? E esse médico pode ser um médico particular que acompanha aquele paciente ou mesmo um médico da rede pública. Não tem problema que seja um médico particular. Outra coisa, o medicamento, né? E aí a gente está falando aqui, só para deixar bem claro, a gente está falando de medicamentos que não estão na lista do SUS, né? Porque os que estão na lista do SUS, você não precisa judicializar para conseguir. Então, o medicamento que está sendo pedido tem que ser um medicamento que não tem um substituto eficaz na lista do SUS. Então, esse já foi o segundo requisito. O terceiro requisito, o medicamento tem que estar registrado na Anvisa, tá? E o quarto requisito é que quem pede o medicamento, né, aquele paciente, não tenha condições financeiras de pagar por conta própria aquele medicamento que ele está pedindo. Então, esses foram os requisitos definidos pelo STJ, né, e quando foram definidos, colocaram ali algumas balizas nessas demandas de saúde, para a gente saber essa decisão aqui, desse caso, está correta, não está correta, eu posso recorrer, não posso, para a gente saber fazer uma previsão orçamentária, né, do que pode vir no ano seguinte de demandas de saúde, considerando esses critérios, e por aí vai. Esse ponto que você mencionou é muito, muito relevante. Eu queria que você tentasse explicar um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo a respeito dessa lista de medicamentos, né? Ou seja, o Ministério da Saúde ele tem uma lista de medicamentos nas quais esses medicamentos são obrigatórios de serem fornecidos, de terem nas unidades de saúde, né? Se for fora dessa lista, né, a pessoa tem direito a obter esses medicamentos, né? E ainda que acrescentasse aí, se for possível, também uma outra situação, né? Que é a indicação desse medicamento, né? A indicação desse medicamento tem que ser específica para aquele tratamento
que está sendo indicado, né? Ou ele pode ser um uso off-label, né? Um uso fora da bula. Eu queria que você falasse um pouquinho desses assuntos também que são muito relevantes. O que acontece? Só para o pessoal entender, né? A sistemática, como funciona. O SUS tem uma lista de dispensação de medicamentos, né? Isso que o pessoal chama, lista de dispensação de medicamentos. Essa lista de dispensação de medicamentos contém, né, as drogas, as substâncias que são fornecidas gratuitamente pela rede pública de saúde. Tá? E aí você tem estabelecimentos de saúde e fornecimento em todas as esferas federativas. Né? E daqui a pouco eu vou até chegar lá, que é a questão da solidariedade. Para se obter um medicamento que não está nessa lista, né, que foi o que você me perguntou aí, o que precisa? Precisa atender esses requisitos fixados pelo STJ. E esse tem que ter um laudo fundamentado. Então, essa lista do SUS, ela não é uma lista perfeita, né? Mesmo porque o poder público tem limites orçamentários e financeiros, então ele tem que eleger os medicamentos que ele considera prioritários e que estão dentro do orçamento. E, a partir disso, ele elabora essa lista de medicamentos do SUS. Se existe uma pretensão de se obter um medicamento que não está nessa lista, porque aquela situação, aquela doença não consegue ser tratada com aqueles medicamentos, é necessário que haja um laudo médico fundamentado, indicando que aquele medicamento do SUS ele não é capaz, não é eficaz para combater aquela doença. E que, na verdade, existe um outro medicamento que não está na lista do SUS, que é o medicamento indicado para aquele caso, certo? Em relação ao uso de medicamentos off-label, o que acontece? A lista do SUS ela é elaborada com medicamentos para determinados tratamentos. Né? Quando os medicamentos não são utilizados para esses tratamentos, é o que a gente chama, que você falou aí, de uso off-label, né? Uso fora das indicações. O SUS ele fornece os medicamentos para as indicações médicas, a partir do que está registrado na lista dele. E é isso, esses medicamentos são fornecidos a partir do laudo médico que está prescrevendo aquele medicamento. Entendi. Francisco, eu até já te pedi isso e nós acordamos que no terceiro bloco, um bloco exclusivo para os assinantes JusPlay, você vai trabalhar com os nossos ouvintes este tema dentro de concursos públicos. Como é cobrado em primeira fase, como é cobrado numa prova escrita, como o tema é enfrentado numa prova oral. Mas antes mesmo desse terceiro bloco, eu já arrisco a dizer o seguinte: se eu sou estudante, estou me preparando para a prova de concurso, eu já ficaria atento a esses requisitos do STJ, né? Que eu tenho certeza que numa prova objetiva passa a ser um assunto interessante para ser explorado. Francisco, quando você fala dos medicamentos que podem ser exigidos do poder público, fora da lista do SUS, etc., você consegue, aqui eu vou puxar um pouco para a minha área, você, como procurador do Estado, consegue detectar, não raras vezes, fraudes? Tipos de fraudes nesse mundo da judicialização da saúde? Vou te dar um exemplo besta aqui, que eu já me deparei como promotor de justiça, você me diga se é um absurdo, nós que trabalhamos no mesmo Estado. Uma pessoa demandava do poder público, não um medicamento, mas demandava do poder público um instrumento de saúde, uma prótese, uma coisa tal. E ela demandava um específico, exatamente porque aquele específico era tido pelo seu médico, devidamente atestado, como sendo o único eficaz.
e ela batia na tecla que tinha que ser aquele instrumento de saúde, aquela prótese que custava, vamos supor aqui, estou chutando, R$150 mil. Sendo que o Brasil tinha, sem precisar importar, algo tão eficiente quanto, mas por R$15 mil. E aí se apurou que o médico que deu o laudo e que insistia naquele instrumento de saúde era, na verdade, um sócio da empresa que importava. Você já se deparou com fraudes envolvendo essa judicialização da saúde? Você acha que essas fraudes acabaram sendo detectadas, a banalização da judicialização acabou sendo detectada e foi o que levou os tribunais superiores a estabelecerem requisitos? E você acha que esses requisitos são suficientes? Bem, eu, na minha prática como procurador, eu, pessoalmente, nunca me deparei com uma situação fraudulenta. Porém, eu já tive notícias de mais de uma situação envolvendo esse tipo de fraude que você acabou de mencionar aí. E, bem, isso começou a ser feito, do meu ponto de vista, isso começou a ser feito, por quê? Porque houve uma massificação na judicialização das demandas de saúde. O judiciário aceitou as demandas de forma bastante ampla e restrita, até porque eu até me coloco na posição de um magistrado, de um juiz, recebe um pedido de fornecimento de medicamento. A pessoa está lá morrendo. Vai morrer se não receber medicamento. É claro que ele vai deferir a liminar para mandar fornecer medicamento, evidente. Mas, enfim, isso foi sendo feito de uma forma, como a gente estava falando aqui, sem muitos critérios seguros. E aí, uma coisa alimentou a outra, do meu ponto de vista. A massificação da judicialização levou o deferimento de pedidos de forma descriteriosa, e isso alimentou também as tentativas de fraude. Entendeu? Tudo ficou banalizado e aí as fraudes surgiram. Por conta disso, vieram os tribunais superiores e definiram os critérios para o acolhimento dos pedidos de fornecimento de tratamento de saúde, né? Agora, se esses critérios são suficientes ou não, eu entendo que ainda não estamos nos melhores critérios possíveis, mas eu não sei dizer quais seriam os melhores ainda, entendeu? Eu acho que a gente ainda pode evoluir na definição de critérios mais seguros e que, acima de tudo, também atendam critérios de isonomia e da própria universalidade do acesso à saúde, né? Porque isso é uma coisa que é muito criticada doutrinariamente. A forma como o Poder Judiciário trata o direito à saúde, né? E aqui não é nenhuma crítica, é só uma reprodução de uma visão doutrinária, ela violaria a própria universalidade de acesso aos serviços de saúde. Por quê? Porque ela trata os pedidos do direito à saúde como um direito subjetivo de cada um, enquanto a universalidade, prevista lá na Constituição, ela deve ser concretizada a partir de critérios que permitam que os serviços de saúde atendam a maior quantidade possível de pessoas naquela mesma situação. E aí isso é feito pelas normas legais e infralegais que concretizam o direito à saúde. Enfim, eu acho que a jurisprudência evoluiu bastante, claro, e que hoje é muito melhor do que era há alguns anos atrás. É um tema muito difícil, o direito à saúde, mas acho que ainda podemos evoluir e, naturalmente, iremos evoluir mais aí na fixação, definição de outros critérios, porque todos os anos os tribunais se deparam com novos casos, né? Por exemplo, recentemente o STF definiu a questão lá, não valia só para esse medicamento, mas era um caso que envolvia medicamento feito à base de canabidiol, né? E era um medicamento que a Anvisa não registrou, só que ela autoriza a importação. Eles perguntaram, olha, se a Anvisa autoriza a importação, será que eu não posso pedir para o Estado fornecer esse medicamento para mim, gratuitamente? E esse foi mais um caso, então, só para ilustrar aí a quantidade de casos diferentes que chegam a todo tempo nos tribunais e que, a partir deles, a jurisprudência vai evoluir para a definição de critérios mais seguros, mais justos, mais isonômicos, mais universais para fornecimento de medicamentos e de tratamentos de saúde de forma geral, sabe?
Essa pergunta que o Rogério fez, né, e a sua resposta, elas são muito importantes nessa reflexão. E aqui eu relembro, eu acho que todo mundo que estuda direito à saúde no Brasil, né, judicialização do direito à saúde, tem que parar para ler e ouvir, né, o desembargador lá do TRF4, o doutor João Pedro Gebran Neto, né, que possui assim visões muito racionais, né, a respeito do sistema, né, no sentido de que o Poder Judiciário ele não pode, né, desorganizar o sistema, né, a pretexto de garantir direitos subjetivos, ele não pode, por exemplo, desorganizar o sistema. Ele tem que contribuir para coibir fraudes, tem que coibir para uma melhor racionalização, né, do sistema, para uma maior eficiência, e não o contrário, né, não desorganizando ainda mais o sistema. E aí eu acho que essas teses elas têm contribuído muito para isso, né? Eu acho que os tribunais superiores eles têm evoluído muito nessa análise racional do tema. Mas o que eu queria mesmo perguntar para você, Francisco, é a respeito dos tratamentos experimentais, né? Você falou aqui que existe uma lista, né, de dispensação por parte do Ministério da Saúde, a gente entendeu isso, ou seja, são aqueles medicamentos lá que estão como uma lista, e a gente poderia até dizer que é uma lista não exaustiva, né? É uma lista ali mínima. Existem medicamentos que podem ser fornecidos fora dessa lista com base nesses requisitos que você já também mencionou. E aí eu queria tratar agora de um terceiro grupo de medicamentos, um terceiro grupo de tratamento, que são os chamados tratamentos experimentais, né? Tratamento experimental, o que é isso? É o mesmo que está fora da lista, né? Explica para os nossos ouvintes, né, e para também as pessoas que estão nos assistindo, o que são os tratamentos experimentais e se eles são fornecidos pelo poder público para uma pessoa que deseja. Certo. Bem, os tratamentos experimentais, como o próprio nome já indica para a gente, são aqueles tratamentos que não tiveram ainda os seus estudos exauridos, né? Então, não se sabe ainda, de forma definitiva, quais são as consequências para a saúde humana do uso daquele tratamento. Isso é um tratamento ainda experimental. Você está em uma fase que ainda não foi concluída. Os estudos daquela substância ainda não chegaram na sua fase final para saber exatamente quais são as consequências do uso daquele medicamento, para o que aquele medicamento é indicado, se tem ou não efeitos colaterais. Isso é um medicamento experimental. Não é a mesma coisa que medicamento fora da lista do SUS. Por quê? Porque existem vários medicamentos não experimentais, ou seja, medicamentos que já tiveram seu ciclo de estudos concluído, que já foram registrados em agências regulatórias de saúde, ou no Brasil ou no exterior, mas que não estão na lista de fornecimento do SUS, aquela lista de medicamentos que você vai obter nos postos de saúde e por aí vai. Então, o fato de não estar na lista do SUS não significa que o medicamento é experimental, tá? Que fique bem claro isso. Agora, imagine, então, né, você perguntou, se o medicamento ele não está na lista do SUS e ele é experimental. Será que eu posso ajuizar uma ação para demandar do Estado o fornecimento desse medicamento? Isso aí, que você perguntou, foi definido pelo STF. A gente viu que o STJ ele definiu os critérios cumulativos para o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS, e o STF se manifestou sobre medicamentos experimentais, tá? Mais precisamente sobre medicamentos não registrados na Anvisa, né? Quando ele tratou dos medicamentos não registrados na Anvisa, ele falou também dos medicamentos experimentais. Isso foi no tema de repercussão geral número 500. Tá? E, bem, o que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu, né? Como que ele fixou a tese para essas situações? Ele falou o seguinte: primeiro, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental, né? Lembrando que medicamento experimental é aquele que ainda não teve seus estudos concluídos. Tá? Grosso modo é isso. Então, por que o Estado não pode ser obrigado a fornecer um medicamento experimental? É uma coisa bem lógica. Porque quando o medicamento é experimental, você não sabe
O que ele vai fazer com a saúde humana. Então, se você compele o Estado a fornecer um medicamento experimental, em vez de tutelar o direito à saúde, você está violando o direito à saúde, porque você está expondo os indivíduos que vão fazer uso daquele medicamento a um risco muito alto, a um risco não conhecido. Pode, de repente, causar algum prejuízo irreversível para aquela pessoa. Então, primeira coisa que o Supremo definiu: o Estado não pode ser compelido a fornecer medicamentos experimentais. Tudo bem. Agora, no mundo dos medicamentos não experimentais, é possível que o medicamento não seja experimental, mas não esteja ainda registrado na Anvisa. Na Anvisa. Ele já foi estudado no exterior, já foi registrado em agências do exterior, ele já é conhecido internacionalmente, mas na Anvisa, aqui no Brasil, ele ainda não foi registrado. Será que esse medicamento não experimental, sem registro na Anvisa e, consequentemente, sem registro, sem integrar a lista do SUS, será que o Estado pode ser obrigado judicialmente a fornecer esse medicamento? E aí, o STF, nesse tema aí de repercussão geral número 500, ele fixou também os critérios cumulativos para o caso de medicamento não experimental e sem registro na Anvisa ser fornecido pelo Estado. Ele falou o seguinte: bem, primeira coisa, é necessário que exista um pedido de registro desse medicamento na Anvisa pendente de análise. Então, já foi apresentado o pedido na Anvisa e a Anvisa ainda não se manifestou, né? É necessário que esteja pendente de análise e que a Anvisa esteja demorando excessivamente. Ela já ultrapassou os prazos legais para concluir aquele procedimento e não registrou o medicamento, não deu resposta ao pedido. Então, esse é o primeiro requisito: um pedido de registro do medicamento pendente de análise da Anvisa com excesso de prazo. Tá? Isso só não se aplica, essa exigência de pendência de um procedimento administrativo de registro na Anvisa, só não se aplica quando se trata de um medicamento órfão. Tá? O que é medicamento órfão? É um medicamento que ele é utilizado para tratar doenças raras e doenças ultra raras. Por exemplo, há uma doença que ficou bastante conhecida no Brasil e que, inclusive, já teve medicamento deferido pelo STF em decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que é a chamada AME, né, que é atrofia muscular espinhal. É uma doença rara, bem grave, que atinge crianças recém-nascidas e que tem que ser tratada naqueles primeiros anos de vida. Tá? Então, essa é uma doença rara. Para o caso do fornecimento do medicamento para combater a AME, né, não estando ele registrado na Anvisa, não é necessário que haja um procedimento de registro dele na Anvisa para que o Estado seja compelido a fornecer o medicamento, porque é um medicamento raro. Tá? Agora, não sendo um medicamento raro e não estando ele registrado na Anvisa, é necessário que haja um procedimento de registro com excesso de prazo na Anvisa. Tá? Bem, esse é o primeiro requisito. Outro requisito, segundo aqui já. Esse medicamento tem que ter sido registrado em renomadas agências do exterior, nas Anvisas dos outros países. Então, imagina, foi registrado nos Estados Unidos, foi registrado em países da Europa. Então, é necessário que esse medicamento tenha sido registrado nessas agências regulatórias. E o último requisito aqui é que não exista um substituto terapêutico para ele no Brasil, registrado já na Anvisa. Tá? Presentes esses três requisitos cumulativos, é possível compelir o Estado a fornecer um medicamento que ainda não tenha sido registrado na Anvisa. Tá? E aqui tem um detalhe assim, que é muito importante, né? Um detalhe que foi definido nessa tese do STF, mas que, na minha interpretação, a tese do STF disse menos do que ela queria dizer, que é o seguinte. Para entender esse terceiro ponto, a gente tem que só fazer abrir uns parênteses aqui, que é o seguinte. O STF tem entendimento, né, fixado em tema de repercussão geral também, que a responsabilidade do poder público, das esferas da federação, né, e aqui eu estou falando de União, Estados, Distritos Federais e Municípios, a responsabilidade dessas esferas federativas no atendimento das demandas de saúde é uma responsabilidade solidária. O que significa isso? Significa que quem pede um medicamento, um tratamento de saúde do poder público, pode ajuizar a ação ou contra a União, ou contra o Estado, ou contra o município, ou contra todos conjuntamente. Vai escolher, sabe?
por conta da responsabilidade solidária no atendimento do direito à saúde, tá bom? Então, tenham isso em mente, né? Responsabilidade solidária do poder público, né, dos entes federados, nas demandas de saúde. E por que eu fui abrir esses parênteses? Porque, no caso específico, tá? No caso específico do medicamento que não tem registro na Anvisa e que há um pedido de fornecimento dele, o STF, nessa tese de repercussão geral, falou o seguinte: nessas ações em que se pede medicamento sem registro na Anvisa, o polo passivo deve necessariamente ser integrado pela União. Por quê? Porque o que se está debatendo aí é uma omissão de uma autarquia federal, no caso a Anvisa. Então, a União tem que estar no polo passivo dessa demanda. Então, é isso que diz a tese de repercussão geral. O polo passivo deve necessariamente ser integrado pela União. Tá? Só que, a partir disso, surge um questionamento. O questionamento é o seguinte: como a tese fixada pelo STF diz que o polo passivo nessas ações tem que ser necessariamente ocupado pela União, isso significa que o Supremo Tribunal Federal afastou, no caso de pedido de medicamento sem registro na Anvisa, a solidariedade entre a União, Estados e municípios para fornecer o medicamento, ou seja, no caso aí a legitimidade passiva seria exclusiva da União, ou o polo passivo teria que ter a União, mas também poderia ter Estado ou município ali. E aí isso é um aprofundamento do tema que talvez seja mais interessante deixar para o terceiro bloco da nossa conversa. Né? Talvez seja mais interessante isso. É porque vai envolver competência também, né? Isso. Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o terceiro e último bloco. Esse terceiro bloco é exclusivo para os assinantes. Aliás, quero agradecer imensamente a confiança de todos os assinantes do JusPlay. Eu e o Márcio agradecemos imensamente, e também os feedbacks que vocês têm dado a estes podcasts e as audioaulas, né? O próprio Francisco participa, o retorno tem sido estupendo dos seus ensinamentos. Então, nós vamos para o terceiro bloco, e no terceiro bloco, Francisco, pedir para você dar uma palhinha de como você acha que tudo isso que você comentou pode ser explorado em provas objetivas, escritas e provas orais de concurso. Vamos lá para o terceiro bloco. Se você aproveitou esse episódio do JusPlaycast, não perca a oportunidade de ouvir com exclusividade o terceiro bloco com dicas sobre o tema para concursos públicos. Acesse o site jusplay.com.br para assinar e baixar nosso aplicativo disponível na Play Store e na Apple Store.